Agora já é aula de problemas 2, 5, 6 e meio. Ok? Portanto, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer nos próximos 10 minutos, aproveito, e começaremos a aula propriamente dita às 5h10. Está bem? Hum. Este é o primeiro exercício que eu quero considerar hoje. Depois faremos outras coisas, mas quero começar por isto. Portanto, ainda vamos dar algum tempinho. Se vocês tiverem sugestões desta última ficha, coisas que tentaram e tiveram dúvidas, façam-nas, porque há bastantes problemas nessa ficha. E do ponto de vista de cobrirmos o que convém seja coberto, muitos deles são equivalentes entre si.
Primeira questão que vamos ver será alinhado este exercício 12 e comecem a pensar porque é que isto há de ser verdade. Hum, hum. Bem, então comecemos. Não 5 e 10, não 5 e 9, mas acho que podemos já começar. Seja uma função contínua num intervalo limitado e fechado de 0, 1, com valores em R. Mostrar que não pode existir uma sucessão ali dentro desse intervalo, tal que no primeiro ponto da sucessão a função valha 1, no segundo ponto valha 2, no terceiro ponto valha 3 e por aí fora, em cada ponto x, n dessa sucessão, a função valha n. O que é que vocês acham? Porque é que isto não pode acontecer? Reparem que esta condição portanto, qualquer que seja o n natural positivo, g de xn é igual a n, implica uma coisa muito simples, que g não é majorada. Porquê? Bom, porque os números naturais não são majorados, não é? Portanto, deem-me um número qualquer. Existe um natural que é maior que ele. Logo, existe um ponto nesta sucessão aonde a função toma esse valor natural. Ok? Portanto, eu não consigo arranjar um majorante para esta função. Portanto, g não é majorada. Porquê é que isto não pode ser? G não ser majorado? Alguém? Porque a solução está contida num intervalo fechado e limitado.
porque a função está definida num intervalo limitado e fechado e mais qualquer coisa, que é contínua. Okay? O que está aqui em jogo é o teorema de Weierstrass. Portanto, G é contínua e este intervalo é limitado e fechado. Logo, pelo teorema de Weierstrass, o contradomínio de G é limitado e fechado. Em particular, o contradomínio tem que ser majorado. E com esta condição de em cada xn a função valer n, tal é impossível. Okay? Portanto, o teorema de Weierstrass garante que esta situação da linha A não pode ocorrer. Okay? Situação da linha B. Portanto, agora na linha B, esta condição da linha A mudou. Nos pontos xn, a função vale 1 sobre n. Portanto, estas conclusões deixam de fazer sentido. Pelo menos parcialmente. Não é? Eu acho que vocês acham. Reparem numa coisa, que o xn, ninguém vos diz que o xn é convergente. Se a sucessão xn fosse convergente, tinha que convergir para um ponto do intervalo 0,1. Porquê? O intervalo 0,1 é fechado. Nós sabemos que os conjuntos fechados, entre os quais os intervalos fechados, são caracterizados por todas as sucessões convergentes de termo no conjunto convergem para um ponto do conjunto. Portanto, se xn fosse convergente, convergia para um ponto algures em 0,1. Pelo critério de Dine, como a função é contínua, posso aplicar o critério de Dine, e o g de xn, e eu escrever isto tudo, se xn convergisse para um certo ponto x asterisco, então x asterisco pertencia a 0,1, pois 0,1 é um conjunto fechado. Ou seja, contém os seus pontos aderentes. Contém os seus pontos aderentes, isso quer dizer que contém todos os limites de sucessões nele. Okay? É um conjunto fechado. Pelo critério da Dine, teríamos g de xn convergir para g de x asterisco. Ok? Mas, vocês sabem que o g de xn é igual a 1 sobre n. 1 sobre n vai para 0. De maneira que arranjaríamos duas maneiras distintas de escrever o limite da sucessão de termo geral g de xn. Por um lado é 0. Por outro lado é o valor da função g num certo ponto. Ok? Portanto, este x asterisco serve como o c que está no enunciado. É um ponto onde a função tem valor 0. Okay? Só que isto tudo que eu escrevi a azul é altamente duvidoso.
Porquê? Eu não sei que xn é convergente. Não faz parte da hipótese. Ok? Alguém consegue consertar isto? Eu tenho uma sucessão no intervalo 0,1. Não sei se é convergente. Será que vocês conseguem dar um jeito nisto? De maneira a este argumento ser aproveitável? A única coisa que consigo pensar era criar uma subsucessão, talvez. Exatamente. Portanto, uma maneira de consertar isto era dizer xn é uma sucessão num limitado. Possui uma subsucessão convergente. Isso é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Bom, e depois os g's de xn, mas só considerados nos pontos dessa subsucessão, continuariam a ter que ir para zero. Porquê? Porque o g de xn nesses pontos da subsucessão forma uma subsucessão do g de xn. E uma subsucessão de uma sucessão convergente converge para o mesmo sítio. Okay? De maneira que, para essa subsucessão, eu de facto consegui utilizar este raciocínio que fiz aqui a azul e chegava à conclusão que de facto havia um ponto onde a função se anulava. Portanto, uma maneira de fazer é isso, usando o teorema de Bolzano-Weierstrass. Okay? Há outra maneira de fazer, que é usando o teorema de Weierstrass outra vez. Portanto, o teorema de Weierstrass diz-me que o contradomínio do G tem que ser não só limitado, mas também fechado. Portanto, o contradomínio tem que ser fechado. Isso quer dizer que terá que conter todos os seus pontos aderentes. Ora, eu tenho aqui uma sucessão de pontos no contradomínio. Os G de xn são pontos no contradomínio que converge para zero. Okay? Portanto, como o contradomínio de uma função contínua definida limitado e fechado tem que ser limitado e fechado, é o fechado que eu vou aproveitar, este zero, que é uma limite de uma sucessão que está no contradomínio, tem que ser um ponto aderente ao contradomínio, e como o contradomínio é fechado, tem que lá estar. Okay? Portanto, usando a parte da conclusão do teorema de Weierstrass que diz que o contradomínio tem que ser fechado, pode-se justificar de maneira mais rápida do que fazer este raciocínio com subsucessões. Okay? É a segunda maneira de responder a esta linha P. Okay? Portanto, sobre este exercício é tudo. Ou aplicar o teorema de Weierstrass em ambas as linhas, ou usar subsucessões para fazer as coisas usando o teorema de Bolzano-Weierstrass. Também se podia usar o teorema de Bolzano-Weierstrass para fazer a linha A. Okay? Portanto, são as duas maneiras de fazer. Dúvidas sobre isto? Professor, pode repetir como usou o teorema de Bolzano, de Bolzano não, de Weierstrass para justificar isto? O teorema de Weierstrass diz que, portanto, eu vou escrever esse outro argumento. Portanto, teorema de Weierstrass garante que o contradomínio G contém, o contradomínio de G é fechado. É limitado e fechado, mas eu agora aproveito o fechado. Isso quer dizer que contém
os seus pontos aderentes. Esta condição que está a vermelho, chamar-lhe asterisco, ok? Asterisco quer dizer que 0 é um ponto aderente do contradomínio. Que é aquela caracterização dos fechados via sucessões. Portanto, um conjunto é fechado se e só se os limites de todas as sucessões convergentes de termos no conjunto estiverem também no conjunto. Okay? Portanto, e vocês têm aqui uma sucessão. Estes G de Xn formam uma sucessão no contradomínio. Okay? Como valem 1 sobre n, 1 sobre n vai para 0. Portanto, o 0 é um limite da sucessão de termo geral 1 sobre n, que é uma sucessão de valores do G. Portanto, está no contradomínio. Portanto, 0 é um ponto aderente ao contradomínio. Como o contradomínio tem que ser fechado pelo teorema de Weierstrass, está feito. Okay? Bom, deixemos esse exercício. Vamos a outra coisa. Pode ser aqui o exercício 24. No exercício 24, tem aqui uma função f definida em R, pela seguinte forma: f de x é igual a x mais módulo de x sobre 2 vezes d de x, em que é a função de Dirichlet. Portanto, que é aquela função que é 1 nos irracionais e 0 nos racionais. Pretende-se várias coisas. Na linha A, indicar o contradomínio de f e saber se é majorada e minorada. O que isto envolve é perceber o que é aquela função. E reparem no seguinte: se x for positivo, x mais módulo de x sobre 2 é igual a x se x for maior ou igual a 0. Okay? Nessa situação, módulo de x igual a x. Se x for negativo, o módulo de x é menos x. Fica x menos x, dá 0. Okay? Portanto, isto dá 0 se x for menor ou igual a 0. Bom, o que é que isto então quer dizer para o f? Escrito de maneira mais explícita. Então, o f de x, para x menor ou igual a 0, de certeza que vai ser 0. Okay? Porque é 0 vezes qualquer coisa. E agora, se x é positivo e é racional, isto também dá 0. Porquê? Porque a função de Dirichlet é 1 de x é irracional e 0 se x é racional. Okay? Portanto, se x for menor ou igual a 0, ou x for racional. Okay? Se x for irracional positivo, então x mais módulo de x sobre 2 é x, vezes o d de x, que é 1, dá x. Portanto, isto dá x. Se x pertence aos irracionais,
uh, interceptado com 0 mais infinito. Okay? Portanto, desta maneira, percebe-se melhor o que é a função, certo? De maneira que eu vou apagar aqui as coisas intermédias, deixar aquela expressão do f para associarmos com ela. Portanto, vou também apagar aqui a definição da função de Dirichlet. E agora queremos saber qual é o contradomínio do f, mas é muito simples de perceber. Eu vou fazer o gráfico do f. Aqui uns eixos coordenados. É fácil de perceber que o gráfico do f é assim, não é? Temos ali o semi-eixo negativo dos x, não é? Portanto, para x menor ou igual a 0, a função vale 0. E depois, para x positivo, ou temos um y que é igual a x, ou 0. Ok? Portanto, eu vou apanhar um ponto daquela bissetriz do primeiro quadrante para pontos de abscissa irracional e um ponto sobre o semi-eixo positivo dos x para pontos de abscissa racional. Okay? Bom, mas assim é óbvio que aqui é o contradomínio do f, não é? O contradomínio do f vai ter o 0, certeza, e vai ter os irracionais positivos. Mais nada. Okay? Portanto, vai ter 0 unido com R menos Q interceptado com 0 mais infinito. Okay? É um bocado mais difícil de escrever em notação de teoria de conjuntos do que dizer o que é. É o 0 e os irracionais positivos. Portanto, aqui para terminar o contradomínio não é preciso fazer nada de especial. Não é? Houve uma pessoa que veio me perguntar há muitas sessões de dúvidas atrás, muitas, enfim, 3 ou 4, como é que se terminam contradomínios? Eu disse, isso depende da função, não é? A pergunta de facto, na cabeça de quem perguntou, é, para aqueles exercícios que envolvem continuidade, temos que dar crescimento e limites, como é que se calcula um contradomínio? Só que, no sentido à letra da pergunta, às vezes é simplesmente com bom senso, como neste caso, não é? Bom, pede-se também limites desta função. Limite quando x tende para menos infinito e limite quando x tende para mais infinito. Eu vou apagar o enunciado de cima. É muito mais fácil olhar para a função de f que eu arranjei do que para a original. O limite quando x tende para menos infinito é óbvio que existe. Porquê? Porque a função é constante numa vizinhança de menos infinito, ou seja, em qualquer intervalo da forma menos infinita até um número negativo ou zero, a função é constante, é igual a zero. Portanto, o limite quando x tende para menos infinito e f existe, sim senhor, e é zero. O limite quando x tende para mais infinito. Bom, o limite quando x tende para mais infinito, vocês ingenuamente podem olhar para aqui e ver. Bom, não vai haver, não é? Porque se usarmos irracionais, tem um certo comportamento que é completamente diferente do comportamento para x racionais. Como é que eu posso formalizar essa afirmação?
Bom, usando o análogo do critério de Hein para limites, ou seja, eu posso arranjar uma sucessão xk de racionais com xk a tender para mais infinito. Então, os f's do xk são todos zero, vão para zero. Okay? Mas também posso arranjar uma sucessão de irracionais chamemos-lhe zk, irracionais positivos. Okay? Portanto, vou corrigir isto um bocadinho. Para o mesmo aspecto que está lá embaixo. Professor, Sim, diga. em vez de estarmos a fazer essa interseção, não podemos pôr o mais em cima dos reais, ou não? Pode. Okay. Pode fazer isso, com certeza. Eu não gosto muito das notações R mais e R menos. Porquê? Porque sou eu que dou a aula, não é? Alguém pode não ver muito facilmente, etc. Um dos meus maiores traumas são umas aulas que tive nos Estados Unidos, dadas por pessoas de engenharia mecânica, em que para abreviarem derivadas e índices usavam vírgulas. Okay? Bom, o problema é que aquilo num quadro, às vezes não se via o que estava lá, não é? Era uma coisa terrível, era muito prático para fazer abreviaturas, mas muitas vezes não se via. Bom, dizia eu, com ZK também entender por mais. Portanto, posso arranjar soluções nestas condições. Ora, os Fs nos ZKs vão ser iguais a ZK. Ok? Isto vai para mais infinito. Portanto, eu tenho duas sucessões que vão para mais infinito, tal que os valores correspondentes do F, num caso, uma vai para zero e outra vai para mais infinito. Portanto, isto, estas duas, a existência de sucessões nestas condições, implica de facto que o limite não existe. Okay? Pergunta-se depois, na linha C, em que pontos é que f é contínua? Vamos resolver isto ingenuamente, primeiro olhando para o gráfico. Se vocês tiverem um ponto qualquer ali no eixo, no semi-eixo negativo do x, há uma vizinhança do ponto onde a função é identicamente zero. Portanto, não há dúvida que ali a função é contínua. Okay? Num ponto positivo, das duas uma, ou o valor da função é zero ou é igual ao valor do argumento. Não é? Mas, nitidamente, eu posso aproximar esse ponto positivo por sucessões de racionais e de irracionais. Portanto, fazer o mesmo tipo de coisa que acabei de fazer, mas para limites no infinito. Usando a densidade dos racionais e dos irracionais em R. Ou seja, se o ponto for positivo e irracional, o valor da função nele é ele próprio, não é? Mas eu consigo arranjar uma sucessão de racionais que o aproxima. Nesses pontos o valor é zero e os valores vão convergir para zero. Não é o valor no ponto. Okay? Se o ponto for racional, eu posso trocar o papel de racional com irracional e também demonstra da mesma maneira.
resta-me um caso. Portanto, pontos negativos, continuidade, fácil. Usando a definição de Cauchy, a trivialidade, digamos, do fx menos f de a, na definição de continuidade é sempre zero. De maneira que é automaticamente menor que epsilon, qualquer que seja o delta que eu lá puser, não é? Portanto, os pontos negativos têm continuidade. Nos pontos positivos, usando o critério Dine, uma variante daquele raciocínio que fiz há bocado, que está aqui em vermelho, quando disse que o limite para mais infinito não existia, mostro não continuidade. Em zero. Bom, em zero o que é que se passa? Vocês veem que em zero é a coisa que mais nos confunde, não é? Porque quando nos aproximamos de zero, de facto, tudo parece convergir para zero, certo? Mas para justificar isso, como é que eu faço? Bom, eu vou usar a definição de continuidade. Okay? Porque aqui, de facto, não há nenhum resultado que eu possa pegar nele e usá-lo, simplesmente, não é? Portanto, eu suspeito, olhando para o gráfico, que a função é contínua em zero. Bom, como é que eu justifico isso? O que é que eu preciso de fazer? Portanto, para provar que f é contínuo em zero, preciso mostrar que qualquer que seja o epsilon positivo, existe um delta tal que se módulo de x menor que delta, então módulo de f de x menos f de 0 é menor que epsilon. Ok? Bom, e agora olhemos para o que é o f de x menos f de 0. De facto, não é muito complicado. Só que o f de x pode ser ou x ou 0. Certo? Portanto, módulo de f de x menos f de 0 é igual a módulo x, se x é racional positivo, e 0, caso contrário. Em qualquer caso, no entanto, tanto o módulo de x como o 0 são, obviamente, menores ou iguais a módulo de x. Certo? Ora, se eu fizer o módulo de x menor do que delta, então eu fico automaticamente com o módulo de f de x menos f de 0 também menor do que delta. Certo? Portanto, eu consigo escolher delta em função de epsilon simplesmente tomando delta igual ao epsilon. Okay? Portanto, posso tomar delta igual a epsilon na definição de continuidade. Ok? Portanto, a minha maneira de arranjar deltas em função do epsilon é simplesmente tomar a mesma coisa. Portanto, que é extremamente simples. Ok? Bom, e sobre este exercício é tudo. Doutor, Diga. eu não percebi, tipo, aqui no C, a segunda, nós temos, quais é que são os três pontos entre aspas? Não são pontos, mas pronto, é quando ela é... Categorias. Sim, X's negativos
X negativos são pontos onde a função é contínua. Porquê? Porque há a vizinhança do ponto onde a função é identicamente nula. Uhum. X positivos, a função não é contínua. Porquê? Porque depende, não é? Se o x for irracional, consigo arranjar uma sucessão de racionais, tais que os valores da função nos racionais são sempre zero, não é? Uhum. E convergem para o ponto irracional. Portanto, com essa sucessão, mostro que o critério de dano não é verificado. Se o x for racional, então eu tenho que arranjar uma sucessão de irracionais convirja para o racional. E também mostro, de maneira análoga, que o critério de Dine não é verificado. Portanto, x positivos não têm continuidade. Para x igual a zero, a única maneira prática de fazer isto é pegar na definição de continuidade e ver o que é, neste caso particular, o que é que tenho que fazer. Ou seja, tenho que descobrir o que é o módulo de fx menos f de zero. Mas felizmente aquilo ou dá módulo de x ou dá zero. Okay? O módulo de x de zero é sempre menor ou igual a módulo de x. De maneira que isto praticamente que é grátis, não é? Se o módulo de x for menor que delta desta cadeia de desigualdade, eu tiro também que o módulo de f de x menos f de zero também é menor que delta. Portanto, para verificar a condição da definição de continuidade, a escolha de delta é escolher delta igual a f. E funciona. Ok, obrigado. Tem continuidade para x menor ou igual a zero, só que a continuidade em zero mostra-se de uma maneira diferente do que se mostra para x negativo. Está bem? E tenho descontinuidade para x positivo e para justificar essa tenho que fazer de maneiras diferentes para racionais e irracionais. Diferentes, mas que são análogas, não é? Bom, vamos a outra coisa. Exercício 25. A não ser que alguém tenha uma sugestão. Portanto, exercício 25, 26, 30. Portanto, entre esses três, eu gostaria de fazer um. Pode ser o 25, se não houver outras opiniões, está bem? Portanto, o exercício 25 tem uma função que é dada por 0, x for menor ou igual a menos 1, arcos seno x, se x for maior que menos 1 e menor que 1, e por k seno π sobre 2x, se x for maior ou igual a 1. Em k é um número real, ok? A determinar, ok? Portanto, diz-se que f é contínua, a linha A termine K. Porque de facto é de esperar que só haja um K que torne aquela função contínua. Okay? Se a função fosse diferente, até podia ser que funcionasse com vários K, mas nesta aqui é de suspeitar que só há um. Porquê? Porque para x igual a 1, vocês obtêm ali um valor diferente consoante o K. Para x igual a 1, aquilo dá seno π sobre 2. É 1, portanto o valor de f de 1 é exatamente K. Okay? Bom, a restrição de f é 1 mais infinito é obviamente contínua. Okay?
portanto, porquê? Porque é igual a k sendo π sobre 2x, que é uma função contínua. Portanto, o limite à direita também é igual a k, não é? Agora, o que pode estragar isto é o limite à esquerda. É o que vai determinar k, não é? Em que é o limite quando x tende para 1 por valores inferiores. Bom, isto é o limite quando x tende para 1, valores inferiores, de arco cujo seno é x. Bom, quando x tende para 1, o que é que faz o arco cujo seno é x? Tende para π sobre 2, não é? Não se esqueçam que o arco seno é a inversa do seno quando este é restringido a menos π sobre 2 a π sobre 2. E nesse intervalo a função cresce de menos 1 até 1. Okay? Sendo o seno em π sobre 2 igual a 1. Portanto, o arco seno de 1 é π sobre 2 e será esse o limite. O arco seno é contínuo. Okay? Pelo teorema da continuidade inversa. Portanto, k é igual a π sobre 2. Okay? Portanto, eu vou substituir lá em cima o k que lá estava, eliminar as referências ao k. O k é π sobre 2. Vamos escrevê-lo ali no lugar do k. Π sobre 2. Bom, já agora há uma coisa ainda a verificar. O arco seno é contínuo em menos 1, 1. 0 é contínuo em menos infinito, menos 1. Mas a priori podia ser que não houvesse continuidade em menos 1. Mas o limite e não é. Portanto, a função não é contínua no ponto menos 1. Porquê? Porque o limite quando x tende para menos 1 por valores inferiores do f é 0. O limite quando x tende para menos 1 por valores superiores é igual ao limite quando x tende para menos 1 por valores superiores do arco seno. E este é menos π sobre 2. Okay? Professor, O enunciado diz que a função é contínua no ponto 1. Não diz que é contínua por toda a parte. Não é contínua em R. É contínua no ponto 1 e eu tinha posto isso cá mal. Diga. era isso que eu ia dizer, que estava aí o erro. Portanto, o K é determinado graças à continuidade no ponto 1, mas nos outros pontos do domínio até tem continuidade, exceto no menos 1. Okay? Que é que eu posso... Portanto, isso resolve a linha B. Okay? A linha B é estudo F do ponto de vista da continuidade. Portanto, posso escrever isso aqui algures. A linha A já não preciso dela. O que eu posso dizer, como conclusão, é que a fé contínua em R menos o ponto menos 1.
fui induzido em erro quanto ao enunciado do exercício, porque há bocado perguntaram-me uma coisa sobre este exercício na sessão de dúvidas. Só que eu não fiz isto desde o princípio. Não fiz tudo. Indica o contradomínio de F. Ok? E se tem supremo, ínfimo, máximo e mínimo. Ok? Para fazer isto, eu vou fazer uma coisa que é considerar a restrição da função a cada um dos conjuntos a que vocês gostam de chamar ramos. Certo? Ou seja, o contradomínio do F será com certeza a união do contradomínio da sua restrição a menos infinito menos 1 unido com o contradomínio da sua restrição ao intervalo aberto menos 1, 1 unido com o contradomínio da sua restrição a 1 mais infinito. Ok? Porquê é que eu estou a fazer isto assim? Bom, porque cada uma destas restrições é uma função contínua e algo que me dá muito jeito para determinar contradomínios é poder usar o teorema de valor intermédio. Okay? No intervalo menos infinito a menos 1, a função só toma um valor, que é o zero. Okay? De maneira que aquele primeiro conjunto que tem ali os contradomínios das restrições é simplesmente um conjunto só com um ponto. Portanto, isto vai ser conjunto formado pelo zero, ali. A restrição do F a menos 1, 1, bom, é pensar no arco seno. Há bocado isso. Portanto, o arco seno é a inversa do seno quando restrito a menos π sobre 2 a π sobre 2. É fechado. Okay? Se eu pensar no contradomínio da restrição do arco seno ao intervalo aberto, menos 1, 1, isso vai-me dar o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2 também aberto. Okay? Portanto, graças àquilo que eu sei do arco seno. Depois, bom, para x maior ou igual a 1, eu começo por tomar o valor π sobre 2 no 1, certo? Depois no 2, reparem que tem seno de π que é 0. No 3 tenho seno de 3 meios de π que é menos 1. Ora bem, e como a função é contínua, portanto já vi que toma os valores 1 e menos 1. Portanto terá que tomar todos os valores entre 1 e menos 1. Como aquilo é seno, como está multiplicado ainda π sobre 2, aquela função vai ter que tomar todos os valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2, incluindo estes dois valores. Okay? Toma outros? Não, porque o seno está entre menos 1 e 1. De maneira que o que eu tenho aqui, graças à continuidade do seno, é o intervalo fechado menos π sobre 2 a π sobre 2. Professor, Diga. o π sobre 2 que está-se a referir é o que está fora dos parênteses, é o que está a influenciar ao contradomínio, certo? Exatamente. Okay? Ok. Escala aquilo por fator π sobre 2. Os valores do seno. O π sobre 2 dentro dos parênteses não influencia. Não. Só determina a frequência com que você oscila, não é? Portanto, vem acima e vem abaixo. Se aumentar ali o coeficiente do x dentro do seno, vem acima e vem abaixo mais depressa do que se for um valor pequeno. Bom, digamos que é a constante dentro dos parênteses rescala o que se passa no eixo do x. Okay? Mas isso para o contradomínio é relevante.
a constante π sobre 2 que está a preto lá em cima rescala o que se passa no eixo dos y, mas isso tem influência para o contrato. Não é? Portanto, isto dá simplesmente o intervalo fechado menos π sobre 2. Π sobre 2. Okay? Portanto, nestas funções que a definição envolve uma chavetazinha e que pode não haver continuidade por toda a parte, esta maneira de pensar, restringindo em intervalos onde a função é contínua, permite continuar a usar o nosso amigo teorema de valor intermédio para justificar. Okay? Ainda tem mais uma pergunta. Ainda tem mais perguntas aqui na linha C. Qual é o supremo, ínfimo, máximo e mínimo? Supremo e o máximo é π sobre 2. Okay? Ocorre. Eu até posso dizer em que pontos é que ocorre. Ocorre nos naturais positivos que divididos por 4 dão um resto de 1. Ou seja, em 1, 5, 9, por aí fora. Okay? Como é fácil dizer. O menos π sobre 2 ocorre no 3, 7, 11, por aí fora. Okay? Portanto, pergunta sobre supremo, ínfimo, máximo e mínimo é fácil depois de termos visto qual era o contradomínio. Os limites para menos infinito, para o limite para menos infinito, obviamente que é zero, pelas mesmas razões do exercício anterior. Ou seja, a função é constante igual a zero na vizinhança de menos infinito. O limite para mais infinito não existe. Coisa que pode justificar pelo critério de Hain para limites, não é? Vocês conseguem arranjar duas sucessões que vão para mais infinito, numa das quais a função toma o valor π sobre 2, noutra toma o valor menos π sobre 2. Aquelas que eu disse há bocado. 1, 5, 9, por aí fora, e 3, 7, 11, por aí fora. Okay? De maneira que o limite em mais infinito não existe. Bom, feito este, vamos. Alguém tem sugestões? Se não houver, vamos considerar. Sei lá, exercício 30. No exercício 30 temos uma função definida assim, f de x é menos exponencial de 1 sobre x é menor que 0, e logaritmo de 1 sobre 1 mais x quadrado, x é maior que 0. A linha A, calculo os limites no infinito. Não é? Limite quando x tende para menos infinito deste f. Bom, obviamente que isto é o limite quando x tende para menos infinito de menos exponencial de 1 sobre x. Okay? Isto é o tipo de coisa que vocês já fazem há muito. Não é? Portanto, quando x vai para menos infinito, 1 sobre x vai para 0. De maneira que, como a função exponencial é contínua, vai tender para menos exponencial de 0. A exponencial de 0 é 1, portanto, isto vai tender para menos. Okay? O limite quando x tende para mais infinito f há de ser o limite quando x tende para mais infinito logaritmo 1 sobre 1 mais x quadrado. 1 sobre 1 mais x quadrado, quando x vai para mais infinito, vai para 0. Okay? Quando o argumento do logaritmo vai para 0, o logaritmo vai para menos infinito. Portanto, este também se faz.
A linha B, justificar continuidade. Bom, função é contínua. Bom, se estivermos num ponto negativo, existe uma vizinhança onde a função é igual a menos exponencial de 1 sobre x. O que é a composta de menos a exponencial, que é uma função contínua, com a função 1 sobre x, que é uma função racional que também é contínua. Portanto, pela continuidade da composta, e com esse argumento de restrição a uma vizinhança, garantimos a continuidade em qualquer x negativo. Para x positivo é parecido. 1 sobre 1 mais x quadrado é uma função racional, portanto um quociente de polinómio. Está composta a logaritmo, também sabemos que é função contínua. Portanto, a linha B não vou estar a escrever, que é uma perda de tempo. A linha C, que é mais interessante, diz, mostre que f é prolongável por continuidade ao ponto zero. Bom, o que é isto de prolongar por continuidade? É arranjar um valor tal que a função que é idêntica a esta em todos os pontos em que esta já está definida e que vale esse valor no ponto zero, fica contínuo em zero. Para isso resultar, sabemos que esse valor tem que ser o limite para zero. Ora, para calcularmos o limite para zero, como tem uma definição diferente à esquerda e à direita de zero, eu vou ter que considerar o limite quando x tende para zero por valores inferiores, f, que é o limite quando x tende para zero por valores inferiores de menos exponencial de 1 sobre x. Ora, se o x vai para zero por valores que são negativos, aquele 1 sobre x vai para menos infinito. O limite da exponencial, como seu argumento, vai para menos infinito é zero. Portanto, este limite vai ser zero. O limite quando x tende para zero por valores superiores, há de ser o limite quando x tende para zero por valores superiores do logaritmo e 1 sobre 1 mais x quadrado. 1 sobre 1 mais x quadrado quando x tende para zero, tende para o valor da função 1 sobre 1 mais x quadrado para x igual a zero, não é? Que é 1. O logaritmo é contínuo em 1, o logaritmo de 1 é 0, portanto isto também é 0. De maneira que estes limites, ambos os limites laterais são iguais, de maneira que existe limite na origem, é 0, portanto o prolongamento por continuidade, a que vamos chamar g, vou mudar lá em cima na definição, vou passar a chamar de z, é a função que é definida exatamente desta maneira, exceto que agora junto o zero. Como é que eu junto o zero? Bom, ponho ali um maior ou igual na parte do logaritmo, certo? E assim já está. O g é de facto, prolonga o f à origem, na origem fica contínuo. Quem diga? Eu tenho uma dúvida neste tipo de exercícios, que quando ele está a mostrar, quando pede que é para mostrar que é prolongável, nós temos que apresentar uma função g com isso na função, ou temos que só demonstrar o que o professor fez até agora? Qual é a diferença? O que eu disse foi para mostrar que é prolongável por continuidade a um ponto aderente ao domínio, mas que não está no domínio, é possível se existir limite nesse ponto, finito. Ok? É isso que nós sabemos. Portanto, eu fui calcular o limite no ponto. Neste caso, envolveu calcular dois limites, dada a definição à esquerda e à direita ser diferente.
E depois, como são iguais, sim senhor. A função é prolongável por continuidade. A seguir, eu simplesmente disse a função, o prolongamento por continuidade é este. É a função que eu já tinha e junto um ponto ao domínio onde ela vale o limite que eu calculei, que é zero. Okay? Mas eu não precisava, se me dissessem, mostre que é prolongável por continuidade, eu só precisava dizer, calculo o limite dá finito, não preciso voltar a escrever a definição da função. Aqui é que me dá jeito, porque ainda tenho uma linha a seguir, em que se chama G, essa função, portanto, tenho aqui a definição da função G, e quero saber se tem máximo e mínimo em qualquer intervalo da forma menos epsilon a epsilon. Isso é a linha D. Okay? Portanto, estou interessado em saber quais são o máximo para x, portanto, epsilon é muito positivo, como costume. O engraçado do epsilon é sempre positivo. Quero saber o máximo naquele intervalo, menos epsilon a mais epsilon, da função g. Quero saber o mínimo. Se é que existem, não é? Arrumemos primeiro a parte da existência, garantir que existem. Este G é o prolongamento por continuidade à origem de uma função que já era contínua nos positivos e nos negativos. Portanto, G é contínua em R. Okay? Portanto, se é contínua em R, é em particular contínua em menos epsilon mais epsilon. Portanto, de maneira que eu possa aplicar o teorema de Weierstrass-G no intervalo menos epsilon a epsilon, limitado e fechado, certo? Portanto, como menos epsilon, epsilon é limitado e fechado, e G é contínua em R, portanto, em particular também naquele qual, o máximo e o mínimo têm que existir. Graças ao nosso amigo Weierstrass. Ok? Bom, e agora? Quais são? Bom, isso já o Weierstrass não nos diz. Vamos ver. Eu quero saber o valor do máximo. Okay? Portanto, eu tenho que perceber alguma coisa do que é que as funções fazem. O G de 0 é 0. Foi aquele valor que eu obtive de prolongamento de continuidade. G de 0 é 0. Mas algo que é óbvio é que G x é menor que 0 se x é menor que 0. Porquê? Porque é menos uma exponencial. Certo? Mas também, se o x é positivo, 1 sobre 1 mais x quadrado, foi isso por extenso. Se x é maior, se x é diferente de 0, maior que 0, é aí que interessa. Se x é maior que 0, 1 sobre 1 mais x quadrado é, bom, é de certeza maior que 0, mas é menor do que 1, ok? Porque o denominador é positivo e maior que o numerador, que é positivo, certo? Mas o logaritmo de um número que é menor do que 1, o logaritmo de 1 é 0. O logaritmo é estritamente crescente. De onde o logaritmo
de 1 sobre 1 mais x quadrado é negativo. Ok? Portanto, o que eu descobri é que na origem a função vale 0 e noutros pontos é negativa. Ok? Portanto, aquele 0, eu até nem precisava do Weierstrass, não é? Aquele 0 é máximo absoluto da função, analisando o sinal que se passa. Agora, quanto ao mínimo, será que eu também podia dispensar aqui a ajuda do nosso amigo Weierstrass? Também podia. Porquê? Porque 1 sobre x é, em menos infinito, 0, é estritamente decrescente. A exponencial, vocês sabem que é estritamente crescente. Portanto, a composta de uma estritamente crescente com uma estritamente decrescente, vocês podem perceber com facilidade que é estritamente crescente. Multiplicada por um menos é estritamente crescente. Portanto, a função é estritamente crescente para x menor que 0. Por continuidade é para x menor ou igual a 0. Estritamente crescente. Para x maior ou igual a 0. Desculpa. Para x maior que 0. É também fácil perceber que 1 sobre 1 mais x quadrado decresce. Okay? Como o logaritmo é estritamente crescente, a função é decrescente para x maior ou igual a 0. De maneira que o mínimo, o máximo é 0, mas o mínimo, eu até posso dizer quanto é que é, será, ou melhor, é o mínimo entre dois valores. O menos exponencial de menos 1 sobre epsilon, certo? E o logaritmo de 1 sobre 1 mais epsilon quadrado. Portanto, qual destes dois números for o menor, eu agora tinha que estudar as funções de logaritmo exponencial para perceber o que é que acontecia aqui. Mas pelo menos posso dizer isto. Okay? Há num dos extremos do intervalo, o mínimo ocorre num dos extremos do intervalo de certeza. Graças ao que eu percebi do crescimento da função para x menor que 0 e para x maior que 0. Okay? Isso nem sequer envolveu calcular derivadas, foi simplesmente usando a monotonia das funções cuja composição é usada na definição do G para x menor que 0 e para x maior que 0. Okay? Bom, sobre este exercício é tudo. Okay? Vamos ver, temos um quarto de hora, vamos ver se vocês me sabem dizer alguma coisa sobre o exercício 33. O exercício 33 é sobre a equação seno ao cubo de x mais cosseno ao cubo de x igual a 0. Mostrar que existe uma raiz em 0π. Okay? Alguém arrisca-se a dizer porque é que isto é verdade? Estão muito calados. Então, eu vou fazer. Seja h de x igual a seno ao cubo de x mais cosseno ao cubo. Nitidamente uma função contínua. Seno e cosseno são contínuos, ao cubo, continuidade da composta. Seno ao cubo e cosseno ao cubo são funções contínuas. Somadas dá uma função contínua. Portanto, h é contínua em R. Quanto é que vale h
de 0. Ora, parece-me que vale 1. Ok? Sendo de 0 a 1, sendo a 0. H de π. Ok? H de π. O seno de π é 0, o cosseno de π é menos 1. Portanto, ao cubo dá menos 1. Agora, com estes dados, alguém me sabe dizer porque é que eu posso garantir que existe um 0? Vocês ainda estão aí? Sim, Pelo sim. teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano-Cauchy. Ok. Claro. Vá lá. Teorema de valor intermédio, sim senhor. Portanto, esta função é contínua, num ponto toma um valor positivo, noutra toma um valor negativo. Portanto, algures no meio. No meio, não. No intervalo definido por esses dois pontos, existe um 0. Ok? Exatamente. Portanto, isto é uma aplicação do teorema de valor intermédio. Outras coisas. Vamos fazer. Exemplo, exercício 31. Exercício 31. Temos um G de 0 mais infinito em R. Contínua. Definimos uma outra função, φ de x, por G de 1 menos x quadrado. Mostrar que tem máximo e mínimo. Alguém tem alguma ideia? Fazermos o π de 0 e o π de mais infinito, talvez. Ora bem, antes de começarem a calcular valores do φ, qual é o domínio do φ? É o domínio do G, não é, senhor? Ou não? Não. Reparem que o G só sabe como calcular valores em 0 mais infinito. Portanto, eu estou. Começo com x, calculo 1 menos x quadrado. Depois calculo g de x. Este aqui no meio tem que estar em 0 mais infinito. Menos x quadrado ser maior ou igual a 0. Ok? Que é a mesma coisa que x quadrado ser menor ou igual a 1. Ou ainda, x pertence a menos 1. Quando vocês têm uma função composta, têm que ter cuidado com o domínio da função composta. Ok? Portanto, o domínio da função composta são x no domínio da primeira função, neste caso era 1 menos x quadrado, portanto era todo R, tais que 1 menos x quadrado está no domínio da segunda função que vocês calculam.
Ou seja, 1 menos x quadrado tem que estar em 0 mais infinito. Portanto, o domínio, portanto, o φ está definido em menos 1, 1, com valores em R. Este menos 1, 1 é limitado e fechado. Como G é contínua e 1 menos x quadrado é um polinómio, também é contínua, e é contínua, de certeza. É contínua e tem um domínio que é um limitado e fechado. Portanto, pelo teorema de Weierstrass, tem máximo e mínimo, de certeza. Okay? Portanto, cuidado com o domínio de funções compostas. Professor, Este exercício 31 ainda tem uma linha B que diz: se na linha anterior considerássemos G definida e contínua em 0 mais infinito, poderíamos continuar a garantir para φ a existência de máximo e mínimo, justifica. Portanto, se em vez de 0 mais infinito fechado do lado do zero, tivéssemos isto assim, tivéssemos 0 mais infinito aberto, então o que nós obtínhamos aqui era 1 menos x quadrado maior que 0. Portanto, era x quadrado menor que 1. Ou seja, x no intervalo aberto, menos 1, 1. Ok? Bom, e agora, no intervalo aberto, vocês já não podem garantir a existência de máximo e mínimo. Agora é uma questão de arranjarmos um exemplo de G face a isto. Ora, uma função, vocês todos saibam, só definida em 0 mais infinito aberto. Ora, por exemplo, vamos considerar, limpar isto tudo, considero que g de x é igual a raiz de x. Se eu não dissesse mais nada, isto de facto está definido em 0 mais infinito. Ok? Portanto, o φ de x seria raiz de 1 menos x quadrado. Okay? No caso de x estar, portanto, se o domínio, considerar o domínio de G 0 mais infinito fechado, portanto, que era aquilo que eu teria que assumir se não dissesse mais nada. Então, qual é o máximo e o mínimo valor de φ? O máximo do φ, nitidamente, é 1, e o mínimo do φ é 0. Ok? Existem ambos. Mas supõe, e estes valores são os valores de φ em que pontos? O máximo é igual ao valor em 0. Ok? O mínimo. Não, valor em 0. Sim, valor em 0. O mínimo é igual ao valor em 1, ao valor em menos 1. Okay? No entanto, se o domínio de G for 0 mais infinito, continuamos a ter mínimo φ igual a 0, mas o máximo não existe. Ok? Não, desculpem.
Estou a dizer mal, não é? É o contrário. Portanto, portanto, x não pode ser nenhum nem outro. Portanto, é o máximo. Continuamos a ter máximo de φ igual a 0. Ok. É o φ de 0. Mas o mínimo não existe. Professor, não é máximo de φ igual a 1 em y de 0? É um sim. Os zeros e uns de maneira atroz. Não é? Máximo de φ igual a φ de 0, assim é que está bem. Mas o mínimo não existe. Okay? Pois o 1 e o menos 1 não pertencem ao domínio φ. Ok? Portanto, cuidado com um dos domínios de funções compostas. Mais coisas que podemos ver. Só temos 3 minutos agora. Dúvidas? Se alguém tiver dúvidas, aproveita agora. Professor, podia explicar esta parte, a última parte outra vez? Acho que Vamos explicar de outra maneira, está bem? Apagar o que eu escrevi aqui no fim. Olhar para aquela função raiz de 1 menos x quadrado, okay? Que eu fiz neste caso. Só que vou-lhe variar o domínio da função g. Okay? Portanto, o domínio. Portanto, eu começo por calcular 1 menos x quadrado. Ok? Depois, calculo a raiz quadrada. Certo? Chamemos u igual a 1 menos x quadrado. Calculo raiz de u. A composição é esta. O domínio, raiz de 1 menos x quadrado, se eu não disser mais nada, é o intervalo menos 1 a 1. Tudo incluído os extremos. Isto é transformado no intervalo 0,1, incluindo os extremos. Mas, se eu for mau e disser que esta função raiz quadrada de u só funciona para u's maiores que 0, está bem? Então, se eu tiver aqui corta aqui o 0. Tomo raízes quadradas, mas só tomo raízes quadradas de números positivos. Okay? Então, atrás, quais eram os pontos que eram transformados no 0? Eram menos 1 e 1. Okay? Portanto, aqui, deste lado, já deixo de ter o menos 1 e 1 no domínio. Só tenho como domínio da função o intervalo aberto. No caso normal, digamos assim, incluo menos 1 e 1 aqui. Porque se transformam no 0, eu sei calcular raízes quadradas de 0. Mas no momento em que me dá uma loucura, eu digo, já não sei calcular raiz quadrada de 0, então, tirar o domínio da última função, tiro o 0,
Isso vai corresponder a tirar do domínio da composta o -1 e o 1, porque o -1 estava a ser transformado no 0 e o 1 também. Eram os únicos pontos que eram transformados no 0. Está bem? Certo, Bom. certo, obrigado. Nada. É tudo. Boa sorte para o teste. Vocês terão hoje à meia-noite publicado um aviso sobre que salas vão ser utilizadas no sábado. Ok? Portanto, eu vou rever agora a informação das inscrições e ver se aquilo que já está escrito para o aviso tem que ser reformulado ou não. Não costuma ser. Só uma pergunta. É preciso Diga. levar as folhas de teste próprias do técnico para o teste? É preciso levar folhas para o teste. Ok? As folhas do técnico têm uma vantagem. É que dificilmente se perdem. Se vocês levar umas folhinhas A4 aí ad hoc, é fácil, entre o momento em que nós pegamos nos testes e agrafamos o conjunto das suas respostas mais a folha que ajudamos com instruções e outras coisas, de perder alguma coisa. De maneira que é muito conveniente você usar as folhas do técnico. Ok, obrigado. No entanto, não fazemos questão disso. Okay? Claro está que há limites, não é? Se você quiser responder ao teste num rolo de papel higiênico, é natural que não aceitemos, não é? Mas, à parte desses limites, é óbvio, se você for razoável no tipo de papel que traz, é aceito. Okay? O que costuma acontecer é que há pessoas sempre com amnésia, chegam ao teste sem folhas, sem caneta, enfim, isto é 4 ou 5 pessoas em 300, não é? Que depois têm que viver da caridade dos colegas, mas até hoje, mesmo nesses casos, conseguimos resolver a coisa, porque há sempre pessoas extremamente bem preparadas que levavam papel para um teste de 4 ou 5 horas e 3 canetas, etc. De maneira que essas coisas também se resolvem. Portanto, não costuma ser dramático. Está bem? Estejam pelo menos um quarto de hora antes da hora marcada no técnico. Ok? Bom, é tudo. Boa sorte. Se alguém tiver um ataque de dúvidas e quiser me pôr dúvidas por e-mail, pode fazê-lo. Está bem? Responderei na medida das minhas possibilidades. Portanto, o resto é tudo por hoje. Obrigado. Nada. Certo. Obrigado, adeus. Deixa